Olá, saudações. Vamos para mais uma aula para o canal do professor Lindenberg História. Hoje iremos concluir a aula sobre a Era Vargas, tá certo? Vamos buscar aqui as informações das aulas anteriores. Vimos que Vargas ele assume o poder da República Federativa do Brasil a partir de 1930, por meio de um processo que alguns chamarão de revolução, que outros chamarão de golpe. Haja vista que ele não foi eleito pelas regras vigentes à época. Nós já explicamos todos esses aspectos em aulas anteriores sobre a República Velha, e ele chegou ao poder com apoio, de parte das oligarquias do Nordeste, do Sul, insatisfeitas com a situação política do país, com a chamada República Velha, a República Oligárquica, e Vargas, portanto, assume a partir de outubro de 1930, tá certo? O seu primeiro governo será denominado de governo provisório. Ele vai sofrer uma forte oposição dos paulistas, porque na prática eram os paulistas que mandavam no Brasil, naquele período até as 3 primeiras décadas do século XX. O presidente deposto por Vargas era o Washington Luiz, de São Paulo, e o presidente eleito nas eleições de 30, pelas regras eleitorais da época, também era de São Paulo, o candidato Júlio Prestes, certo? Então, Vargas sofrerá forte oposição. A partir de 1934 começa uma nova fase do seu governo, chamado governo constitucional, onde é elaborada a segunda Constituição Republicana do Brasil, é estabelecido o voto secreto, o voto feminino, é criada a justiça eleitoral, são criados direitos trabalhistas, consolidados direitos trabalhistas, o ensino primário ele passa a ser gratuito e obrigatório. Então nós vamos ter uma série de avanços na era Vargas, do ponto de vista social, legal, trabalhista, certo? O governo constitucional ele termina em 1937, tá? E eu vou retomar nossa aula a partir desse ponto, certo? Então, o governo constitucional de Vargas ele vai de 34 a 37. Por que governo constitucional? Porque foi a fase do seu governo pelo qual ele governou por meio de uma Constituição. Então, existia uma Constituição e ele deveria seguir as regras dessa Constituição. Deveria. Não é isso que nós vamos perceber no decorrer da nossa aula. Bom, o que Vargas enfrenta ao assumir a presidência da República do Brasil? Ele vai enfrentar as consequências desse episódio chamado de Grande Depressão, que nós ainda iremos analisá-lo em separado na outra aula, que foi a quebra da economia norte-americana, certo? Em 1929 ocorre uma quebra na Bolsa de Valores de Nova York e bancos, empresas vão abrir falência nos Estados Unidos, gerando consequências econômicas para o mundo inteiro, tá certo? E para o Brasil não foi diferente, porque o Brasil tinha como principal produto de exportação ainda o café. E os principais mercados do café brasileiro eram exatamente os Estados Unidos da América e a Europa. Então, tanto os Estados Unidos quanto a Europa passavam por sérios problemas econômicos. Os Estados Unidos por conta da Grande Depressão, a Europa porque enfrentava um período pós Primeira Guerra Mundial, apesar de já se passar aí mais de 10 anos da Primeira Guerra Mundial, mas a Europa ainda estava buscando se reerguer, se restabelecer. Consequência, falências, desemprego, inflação no mundo inteiro, e no Brasil não seria diferente, porque nós deixamos de exportar o café. E para piorar a situação, entre 1929 e 1930, o Brasil teve a maior produção de café da sua história, certo? Era café estocado e sendo queimado porque não tinha o que fazer com tanto café. Okay? Então Vargas vai
assumir um Brasil nessas condições financeiras, certo? Nesse cenário vai surgir também no mundo inteiro já as disputas entre os defensores do socialismo, da União Soviética, que estava em certa medida, era um país que não havia sofrido as consequências da Grande Depressão norte-americana, porque era um sistema próximo do socialismo. Nós também iremos analisar a Revolução Russa em outras aulas. Aliás, já existe aula sobre esse tema no nosso canal. Então havia os defensores do socialismo soviético. Tá? Havia os defensores do capitalismo, do liberalismo. Mas havia também uma grande insatisfação com o sistema capitalista, porque o sistema capitalista era visto como o grande culpado da crise de 29, portanto, culpado pelas falências, desemprego, inflação, etc. Então Vargas vai assumir o Brasil num momento muito delicado, um momento de problemas econômicos gravíssimos, problemas sociais muito intensos, disputa entre socialismo e capitalismo, surge na Europa o fascismo de Benito Mussolini, o nazismo de Adolf Hitler, o franquismo, né, e o salazarismo em Portugal e Espanha. Então há uma pressão muito grande sobre o governo Vargas nesse período e sobre o Brasil, certo? E aí nós vamos ter, de um lado no Brasil, a Ação Integralista Brasileira, AIB, nós já vimos isso na aula anterior. Esse grupo defendia o fascismo, um Estado forte e centralizado, com pouco espaço para o neoliberalismo, mas também com pouco espaço para o socialismo soviético. Então seria uma terceira via. Liderado pelo jornalista Plínio Salgado, defendia um governo autoritário, partido único, censura, sem liberdade de imprensa, e entre outras questões vistas como de direita ou conservadoras, certo? De um lado nós tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, ANL, AIB e aqui ANL. Esse grupo defendia o comunismo a partir da experiência da União Soviética, liderado por Luiz Carlos Prestes, um ex-oficial do Exército Brasileiro, revolucionário, não pagamento da dívida externa brasileira, a nacionalização das empresas estrangeiras, ou seja, todas as empresas estrangeiras instaladas no Brasil deveriam ser estatizadas, pertenceriam ao Brasil e passariam a ser governadas, administradas pelos trabalhadores. Ou seja, esse grupo articulava uma revolução socialista no Brasil aos moldes do que ocorreu na Revolução Russa 20 anos antes, em 1917. E reforma agrária, a distribuição das terras para quem nela desejasse trabalhar. Certo? Já existia naquele período um movimento camponês muito forte, exigindo reforma agrária, terra para os trabalhadores, etc. Tá bem? É este o Brasil que Vargas vai enfrentar. E não foi fácil. E o governo constitucional iria exatamente até 1937, quando deveria ocorrer eleições democráticas para eleger o próximo presidente. E Vargas não poderia ser candidato, porque na época ainda não existia, como existe hoje, a reeleição. Ele não poderia ser candidato nesta eleição, porque ele já estava governando o Brasil desde 1930. Então ele completaria 8 anos no governo. Então Vargas deveria, aí sim, organizar as eleições, e tudo parecia caminhar bem. Ele mesmo havia criado a justiça eleitoral, que não existia. Tá? Ele criou, portanto, uma justiça para cuidar somente das eleições. Então parecia que tudo ia muito bem para a realização de eleições democráticas, com mulheres votando pela primeira vez, ou aliás, pela segunda vez, mas de forma efetiva, com os trabalhadores tendo direito a voto secreto, uma justiça. Então parecia que ia tudo bem, até que Vargas dá um jeito de permanecer no poder até 1945. E agora nós vamos entender o que Vargas fez para permanecer no poder até 1945, e esse período de 1937 a 1945 do governo Vargas é chamado de Estado Novo, certo? Portanto, olhem só, Vargas assumiu o governo em 1930 por meio de uma revolução ou golpe.
Até 1934 governou de forma provisória. De 34 a 37 governou com base em uma Constituição. Entre 37 e 38 deveria ocorrer uma nova eleição. E ele dá um golpe, se mantém no poder, não faz eleição e governa por mais 8 anos até 1945, completando 15 anos seguidos de governo Vargas na presidência da República do Brasil. Ok? Vamos lá. Quais as 3 características desse período, as 3 grandes características desse período da história do Brasil, do governo Vargas, denominado Estado Novo? Primeiro, ele governa de forma ditatorial. É uma ditadura, certo? E ditadura devem ser muito bem esclarecidas, para que não restem dúvidas, certo? Contraditoriamente, ele vai ser um ditador, mas que vai dar muita atenção às leis trabalhistas. Por quê, meus caros, minhas caras? Porque ele precisava ter o apoio da classe trabalhadora, que estava crescendo, em ascensão, o Brasil estava se industrializando, então ele não podia virar os olhos para essa classe social muito importante que estava em pleno vapor no Brasil. E uma enorme propaganda, uma propaganda que vai exaltar a figura do Getúlio Vargas, a sua personalidade como grande pai, como grande líder, como grande estadista, como grande governante e como grande chefe de Estado que luta contra a entrada do comunismo no Brasil, tá certo? E para reforçar ainda mais sua imagem, esse período vai coincidir com o início e o fim da Segunda Guerra Mundial, que nós iremos também avaliar em outras aulas, tá certo? Então vamos lá analisar ponto a ponto o governo do Estado Novo, tá? Então, Plano COI. Vejam só, o que foi o Plano COI? Vargas, eu sempre digo que ele era um político muito habilidoso. Ele esperava a hora entendida por ele como adequada para tomar as medidas, as ações que ele julgava necessárias. Como eu disse, havia já no Brasil essa tensão internacional de comunismo versus capitalismo, ou socialismo versus capitalismo. Tá? Como o Brasil sempre esteve alinhado aos Estados Unidos da América, economicamente, politicamente e diplomaticamente, então o Brasil, digamos que era um país cujo governo era simpatizante do capitalismo e que, por consequência, deveria combater a expansão mundial do socialismo. Então Vargas vai cumprir esse papel. Ele vai ser um presidente que estará do lado dos norte-americanos e vai trabalhar para impedir a entrada do socialismo ou comunismo no Brasil. Ok? Está claro? Então. Mas para se manter no poder, para não fazer eleições, ele tinha que ter um argumento, uma justificativa. Certo? E ele vai encontrar essa justificativa. No ano de 1935, ocorre no Brasil, durante o governo Vargas, uma tentativa de revolução socialista liderada aqui, pela Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, certo? Esta tentativa será chamada de Levante Comunista ou Intentona Comunista de 1935, ou seja, este grupo, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, vai tentar tirar o Getúlio Vargas da presidência do Brasil e instalar um governo comunista apoiado pela União Soviética. Tá certo? Esse plano foi muito bem elaborado, teve o apoio direto da União Soviética, teve a liderança do Luiz Carlos Prestes e da Olga Benário, sua companheira. Até recomendo o filme Olga para vocês, com a devida autorização dos pais, é óbvio, com a devida orientação dos pais. Sugiro dar uma olhada no filme primeiro. Então, essa tentativa de golpe, aliás, de levante, de revolução, vai ser frustrada, porque houve uma antecipação. O Luiz Carlos Prestes achava que tinha muita força nas Forças Armadas, mas não tinha. Algumas cidades, de fato, o poder foi tomado. O principal exemplo foi a cidade do Natal, aqui no nosso estado,
onde os comunistas tomaram o poder do governo do Estado, assumiram o comando da capital e do Estado por praticamente uma semana. Depois foram derrotados, certo? Isso em 1935. As coisas se acalmaram. Quando chegou o ano de 1937, Vargas lança na imprensa brasileira este plano COI. Só que Vargas não lança e diz que foi ele que lançou. De alguma forma, esse plano vazou para os jornais. E esse plano dizia o seguinte: era um plano assinado por um judeu de sobrenome Cohen, judeu comunista. Na época, nós tínhamos um antissemitismo muito grande, uma aversão aos judeus e aos comunistas. Então, o povo brasileiro passa a ter a informação de que existe um plano judeu comunista para tomar o governo. E Vargas faz um alerta para a população. Lembram do que aconteceu lá em 1935? É isso que eles querem fazer de volta em 1937. E Vargas vai dizer: se nós fizermos eleições diretas, corremos o risco de ter um governo comunista no Brasil. Então Vargas vai dizer o seguinte: é melhor não fazer eleição. Temos um governo forte e centralizado, como querem os membros da Ação Integralista Brasileira, e vamos combater o comunismo, combater o socialismo, certo? Para isso é preciso um presidente forte. Se nós abrirmos brecha para eleições de deputados, senadores, governadores, prefeitos e presidente, corremos o risco de o Brasil ser governado pelos comunistas, certo? Foi essa a estratégia de Vargas para que não acontecessem eleições em 1937 e ele pudesse se manter no poder. Vargas deu um golpe nele mesmo, porque ele era um presidente constitucional e agora ele passa a ser um presidente ditatorial. A Constituição de 34 ele manda rasgar, elabora uma Constituição com influências fascistas trazidas da Polônia, chamada Constituição Polaca, e passa a governar o Brasil com mão de ferro, de forma ditatorial, a partir de 1937. Ok? Suspende as eleições, proíbe greves, extingue os partidos políticos, censura jornais, rádios, revistas, a televisão que estava na fase inicial, o cinema, tudo passa a ser censurado e vigiado pelas forças de repressão do governo de Getúlio Vargas, agora denominado Estado Novo, que é, na verdade, uma ditadura fascista com influências dos governos de Stalin, de Hitler, de Franco e de outros governantes ditadores da Europa naquele mesmo período de Vargas, certo? Contraditoriamente, esta ditadura teve o apoio dos Estados Unidos, que era uma democracia e que não desejava que o Brasil também, assim como a União Soviética, fosse governado por comunistas. Então Vargas vai usar isso tudo para se instalar, se manter no poder e instalar uma ditadura. Tá certo? Contraditoriamente. Por que contraditoriamente? Porque, via de regra, as ditaduras elas se utilizam dos trabalhadores para se garantir no poder, mas não dão aos trabalhadores os direitos, as garantias. Tá certo? Então, Vargas, para captar o interesse da classe trabalhadora, o apoio da classe trabalhadora, ele vai conceder benefícios, propagandear e conseguir alcançar os sentimentos de gratidão e retribuição dos trabalhadores. E vai consolidar as leis do trabalho, as chamadas CLT. Isso é muito importante. Aquela carteirinha de trabalho do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, ali estão consolidadas as leis do trabalho, que são, basicamente, o direito a um salário mínimo, o direito a férias remuneradas, o direito a uma previdência social, a uma aposentadoria, a uma estrutura que lhe dê apoios quando necessário, como, por exemplo, quando a mulher tem filhos e ela tem uma assistência por trabalhar da Previdência Social, um apoio saúde se vier a precisar, pensão em caso de morte, férias anuais remuneradas, acho que eu já citei, folgas semanais também remuneradas. Então, a carga horária mínima,
de 8 horas de trabalho por dia, 44 horas semanais, folgas aos domingos. Então, uma série de leis que para nós hoje parecem normais, naturais, foram garantidas pelos trabalhadores durante o governo de Getúlio Vargas, certo? Agora, cabe ressaltar uma coisa. Vargas ele não deu as coisas aos trabalhadores. Todas essas reivindicações são reivindicações antigas da classe trabalhadora. A classe trabalhadora seguiu lutando durante o governo Vargas e ele, muito esperto, vai perceber essas demandas e vai aproveitar o momento, oferecer esses direitos aos trabalhadores e captar o apoio dos trabalhadores, porque ele era um ditador. Mesmo ditador, ele precisava do apoio popular, tá certo? Então, a consolidação das leis trabalhistas será uma característica fundamental do governo Vargas em todo o seu período, mas principalmente durante o Estado Novo, ok? E na propaganda, ele vai se autopromover, ele vai criar um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, para promover a sua imagem, também para censurar, e vai usar o rádio para se comunicar diretamente com os brasileiros, certo? Veja a mudança de rumo que Vargas dá à figura de um presidente da República. Para a maioria dos brasileiros, até o governo Vargas, a figura de um presidente era algo extremamente distante, diferente de hoje, que nós sabemos exatamente quem é o presidente da República, o que faz o presidente da República, o que diz, o que pensa, o que deixa de fazer. Nós sabemos hoje tudo isso em tempo real. Por que nós sabemos? Porque temos a imprensa fazendo a cobertura 24 horas dos atos do presidente da República, temos os canais oficiais do próprio governo brasileiro, as televisões estatais que fazem a cobertura do presidente, dos ministros, etc, etc. E temos as redes sociais, onde o próprio presidente vai lá, digita, emite sua opinião, fala alguma coisa, anuncia alguma coisa, etc. Nós sabemos quem é e o que faz o presidente da República. Na época, não. Imagine vocês que em vários lugares do Brasil, até 1930, as pessoas não sabiam quem era o presidente da República. Não sabiam de onde ele era, o que fazia antes de ser presidente. Hoje nós, num clique, temos a vida inteira do presidente da República. Certo? O que Vargas faz? Ele vai se utilizar de uma ferramenta muito importante naquela época. Vai se utilizar do rádio. Certo? E ele vai falar diretamente com as pessoas, assim como eu estou falando com vocês agora. Tá? Ele vai criar um programa chamado A Hora do Brasil, que existe até hoje, certo? No rádio. Acredito que às 7 horas da noite, todos os rádios do Brasil transmitem a voz do Brasil, que são os atos do governo, dos ministros, dos deputados, senadores e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Certo? E Vargas ele vai criar um programa chamado Café com o Presidente, onde ele de fato toma café e conversa com as pessoas. Ele vai receber as pessoas comuns na sede do governo, que na época era o Rio de Janeiro, era a capital da República. E ele vai responder cartas dos brasileiros durante a hora do seu programa. Então ele vai estar lá no rádio, falando das ações, do que vai fazer, do que pretende, e de repente ele vai responder a carta lá do seu João da Silva, que mora lá no interior de Pernambuco, ou no interior de Mato Grosso, ou no interior do Rio Grande do Sul. Qualquer que fosse a pessoa, qualquer que fosse o lugar, isso surtia um efeito tão interessante na população, que era o seguinte: poxa, o presidente da República está respondendo no rádio uma carta de um cidadão brasileiro, que poderia ser qualquer um cidadão brasileiro. Então, o Vargas ele vai estabelecer um canal direto entre ele e o indivíduo, o cidadão, que antes estava totalmente distante de tudo. Ou seja, ele é um ditador. Olha a estratégia política. Tem o apoio da classe trabalhadora e fala diretamente com as massas, com a população. E isso faz com que a sua figura seja venerada no país inteiro. No Nordeste é muito comum nós vermos as pessoas, na época de Vargas, com as pessoas cristãs, católicas, com uma foto do Padre Cícero do Juazeiro, uma foto de Vargas. Uma foto de Jesus, um quadro com Jesus Cristo, uma foto de Getúlio Vargas, certo?
ele vai estabelecer uma relação muito próxima com os brasileiros. A sua imagem vai estar presente nos livros didáticos de história, de geografia. Ele abraçando as crianças, conversando com os jovens. Né? Ele fazia comícios para anunciar suas ações no estádio de São Januário, do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. No Botafogo. Para quê? Para se aproximar das pessoas. Mas como assim, professor? O que mais aproxima as pessoas no Brasil senão o futebol? Foi Vargas que inaugurou essa história de presidente da República vestir camisa de clube de futebol. Não tem nada de novo no que o nosso atual presidente faz, no que os ex-presidentes fizeram. Botar camisa de time de futebol. Quem inventou isso foi Getúlio Vargas. Certo? Por quê? Porque imagine só, a população brasileira que gostava e gosta de futebol vai para o estádio e está lá ninguém mais, ninguém menos que aquele presidente da República que fala comigo no rádio. Certo? Então ele vai criar mecanismos de se aproximar da população. É o que nós chamamos de populismo. Era um presidente próximo do povo, das massas, que falava a língua do povo, que entendia o povo e que se parecia com o povo. Por mais que fosse um membro da elite rural, agrária, aristocrática, política, financeira do Rio Grande do Sul. Certo? O Vargas é genial do ponto de vista político. Eu não estou aqui analisando se o que ele fez foi bom ou ruim. Estou falando que, do ponto de vista da estratégia política, na minha opinião, ele é insuperável na história do Brasil, até o presente momento. Certo? Por conta dessas estratégias, dessas sutilezas, dessa habilidade que ele tinha de lidar com a população brasileira. Tá certo? E ainda vamos ter, no seu governo, nesse período, a intensificação da industrialização do nosso país. Tá certo? Então, durante o governo Vargas, a indústria assumiu a posição de liderança que antes cabia à agricultura. O Brasil foi, historicamente, um Brasil de economia agrária, rural, exportadora de gêneros alimentícios, como o açúcar, como o algodão, como o tabaco, como o café, o cacau, certo? E outros gêneros. E agora o Brasil passava, além de ser uma potência agrícola, ser também um país industrializado. Tá? O que ele vai promover? Ele vai promover a industrialização por substituição de importações. O que significa isso? Aquilo que o Brasil importava, comprava do exterior, como geladeiras, fogões, liquidificadores, ferros de passar, essas coisas básicas do dia a dia, tudo era importado. Então, aos poucos, o Brasil vai produzindo estrutura para, criando estrutura para produzir esses produtos no território nacional. Certo? Desculpa. É criada a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, siderurgia, a transformação do ferro, do aço, né, em máquinas, motores, trilhos. A Companhia Vale do Rio Doce, que está presente até hoje, que é uma empresa hoje privada, mas que começou como uma empresa estatal, né, em Minas Gerais, e lá se expandiu para o Brasil e do mundo, é uma das maiores empresas siderúrgicas do planeta. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para levar construção de hidrelétricas, para a produção de energia e levar isso às fábricas, às indústrias e às cidades brasileiras. Conselho Nacional do Petróleo, foi durante o governo Vargas que o Brasil passou a produzir petróleo em escala comercial. Inclusive, nós vamos ver mais à frente a campanha O Petróleo é Nosso, encampada pela população brasileira e também por Getúlio Vargas, mas isso já nos anos 50, nós vamos ver mais à frente. Então, você tem um Brasil agora diferente. Você tem um Brasil com todos os problemas estruturais que ainda existiam, mas o Brasil que deixa de ser agrário para ser industrial, que vai aos poucos deixando de ser rural para ser um país urbano, onde a população passa a ter acesso a direitos, à informação, à escola, e um país onde a população também passa a exigir maiores direitos e participação política. Certo? Então, com isso nós concluímos essa parte da história política do Brasil denominada de Era Vargas. Vamos ter também nesse período as questões culturais mais intensas. Vargas vai se aproximar das escolas de samba.
certo? Mesmo tentando controlá-las, mas se aproxima, incentiva o carnaval, incentiva a unidade nacional, certo? Fortalece a noção de pátria nas escolas. É nessa época que se intensifica a ideia de erguer a bandeira nas escolas, entoar o hino nacional, valorizar a bandeira do país, certo? Então, com isso nós concluímos a chamada Era Vargas, dividida em governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, que é uma ditadura, mas que tem características populistas, populares, trabalhistas, industriais. Ok? Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Siga o nosso canal, curta nossas aulas, deixe lá sua dúvida, seu comentário, sugira para os amigos. Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo.